Bom dia a todos, que a graça, a paz, as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre nós, sobre todos, e que o Senhor nos guarde e nos livra e nos proteja, e que Ele possa estar falando com cada um de nós. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã com um estudo cujo tema é: por que Jesus escolheu Judas para ser um de seus apóstolos? O texto básico está em João 6, do verso 69 ao 71, e a Bíblia em que estamos meditando, Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus não escolheu nenhum de seus discípulos sem que antes orasse por isso, e nenhum deles foi escolhido por mero acaso. Jesus olhou e achou que esse ou aquele poderia ajudá-lo em sua passagem pela terra. Não foi assim que aconteceu. Jesus não cometeu nenhum erro ao fazer as suas escolhas. Ele orou uma noite inteira, pois foi assim que aconteceu a escolha. E aconteceu que aqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Isso vemos em Lucas 6, do verso 12 ao 13. Jesus escolheu cada apóstolo pessoalmente para fazer parte de um grupo íntimo de futuros líderes da igreja. Mas Jesus, em tudo o que fazia, tinha por objetivo nos deixar ensinamentos para que pudéssemos cumprir o seu ide com sabedoria. E com a escolha de Judas não foi diferente. E Jesus nos ensinou a dar oportunidades a todos. E Judas recebeu uma grande oportunidade para fazer a diferença no mundo, pois fazia parte daqueles apóstolos escolhidos. Mas Jesus sabia que ele jamais seria como os demais. Sabia que no meio dos escolhidos estava o que haveria de traí-lo. E foi por isso que disse que um de vós é um diabo, conforme vimos no texto básico. Mas se Jesus sabia que seria por ele traído, por que permitiu que integrasse seu grupo de discípulos? Por querer nos ensinar que ele escolheu a todos, que não faz acepção de pessoas, mesmo sabendo que nem todos aqueles que vierem a ele serão dignos de receber a vida eterna. Mas essa escolha não será feita por Jesus, mas pelo arbítrio de cada um. Pois mesmo tendo escolhido a todos, muitos são aqueles que o rejeitam. Jesus sabia que seria traído por um daqueles que havia escolhido. Isso vimos no texto básico. E a palavra também nos fala em João 13, verso 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. João 13, verso 18. Jesus sempre soube do que se passava no coração de todos aqueles que o cercavam. Ele conhecia seus discípulos, sabia que seria traído e que aquele que o haveria de trair era possuído de coração duro e que jamais iria reconhecê-lo como sendo filho de Deus. Jesus sabia que seria morto,
mas para que houvesse salvação no mundo, ele teria que ter seu sangue derramado, pois que teria que morrer por nossos pecados e ressuscitar. E para que isso acontecesse, não teria que haver entre os seus escolhidos um traidor, pois isso não é objeto de nenhuma profecia. Nenhum profeta disse que a prisão de Jesus se daria pela traição de um daqueles que com ele andava e que com ele comia. A missão de Jesus aqui na terra teve um único objetivo, que foi pregar o reino do Pai e se sacrificar por nossos pecados. Jesus sempre soube da intenção de Lúcifer, que vai sempre ser o de atrapalhar os planos de Deus. E Judas era um dos seus instrumentos que seria por ele usado para tentar destruir o ministério e o plano de salvação de Jesus. Mas entendo que Judas poderia destruir os planos de salvação do Senhor e que isso se daria pelo sofrimento e morte de Jesus, pois assim estava escrito pelos profetas. Mesmo Jesus sabendo que sua prisão se daria pela traição de um daqueles que andava com ele, permitiu que no meio de seus escolhidos estivesse alguém que jamais se converteria. Assim como temos muitos dentro dos templos que se intitulam discípulos e servos, mas que fazem parte dos planos demoníacos de Satanás para induzir o povo de Deus a erros, para denegrir o plano de salvação de Jesus. Podem até não se darem a conhecer, mas jamais estarão ocultos aos olhos do Senhor. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar desde fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele nos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Isso está lá em Lucas 13, do verso 25 ao 28. Comeu e bebeu na presença de Jesus, que também ensinou em suas casas, mas que não aprenderam a caminhar com Jesus, pois que praticavam a iniquidade. Veja que Judas andava com Jesus, mas era servo do diabo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, verso 3. Dentro dos templos tem aqueles que agem como agiu Judas. O amor ao dinheiro que foi lançado em forma de dízimos e ofertas importa muito a eles, pois como Judas lançam mãos deles e, por assim ser, se preocupam com as ofertas de alimentos que são levados para que se cumpra o que está escrito em Malaquias 13, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3, verso 10. Muitos são aqueles que conhecemos como sendo seguidores de Cristo, que pensam como pensava Judas, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. João 12, versos 5 e 6. O dinheiro importa mais do que o alimento. Você que me ouve nessa manhã poderá então me dizer: presume-se que Judas não teve escolha,
pois que estava predestinado a trair Jesus. Não creia nisso. Ele teve sim direito à escolha, mas Jesus conhecia o seu coração, assim como conhece o meu e o seu. E foi assim que Jesus viu que aquele coração era duro, mas que merecia ter uma oportunidade de mudar. Pois que assim como faz com muitos cristãos de corações empedernidos, dá a eles a oportunidade de mudar, de conhecer o seu plano de salvação. Porque o Senhor assim disse para aqueles de coração duro: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, verso 26. Mas isso é para aqueles que, conhecendo Jesus, nascem de novo. E Jesus deu a ele todas as oportunidades para mudar seu destino. Antes de decidir traí-lo, Judas aprendeu com ele sobre o amor e o perdão de Deus. Judas viu grandes milagres e teve até a oportunidade de pregar o evangelho junto com os outros apóstolos. É a palavra que isso nos revela. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, versos 5 e 7. Mas Jesus via a maldade crescer no coração de Judas. Jesus foi tão magnânimo que o tratou como amigo. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus 26, 50. Jesus mostrou a ele o caminho da verdade e chegou a avisar Judas do perigo da traição quando falava aos seus apóstolos que estavam com ele. E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Mateus 26, versos 23 e 24. Muitos dirão que Judas foi tentado pelo diabo. Todos nós somos, mas como discípulos de Jesus, aprendemos com ele que podemos resistir ao diabo, pois assim como Jesus foi tentado no deserto e resistiu, mas quando Satanás tentou Judas, ele escolheu ceder à tentação por amor ao dinheiro, se deixando influenciar pelo diabo. Judas traiu Jesus. Quantos traidores ainda hoje estão seguindo Jesus, ouvindo ele pregar o amor, a mansidão, a retidão de caráter e a nos dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Mas nem todos que se professam ser cristãos estão dispostos a sujeitar-se a Deus. E aqueles que hoje têm a oportunidade de seguir com Jesus, sujeitando-se a Deus, mas preferem seguir o diabo, para esses haverá um dia que terão que ouvir: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do verso 21 ao 23. São muitos Judas que se ajuntam ao povo de Deus, preparados por Satanás
para destruir as igrejas, mas mesmo sendo eles assim vistos e reconhecidos por Jesus, ainda é dado a eles o direito de conhecer a palavra e de nascer de novo, pois mesmo sendo devotos de Satanás, Jesus os ama e lhes mostra o seu plano de salvação, mesmo sabendo que por eles será traído. Em algum momento, Judas foi forçado a trair Jesus? Não. Ele assim fez por avareza, por ganância e porque seu coração era mau. Foi retirado dele a capacidade de ter entendimento daquilo que Jesus ensinava? Também não. Jesus só disse e revelou abertamente aos seus apóstolos, de forma clara e aberta, que Judas era o traidor na última ceia, quando ele já tinha decidido trair Jesus. A decisão foi de Judas, mas Deus já tinha visto que isso iria acontecer e mudou a situação. Os planos de Judas e os planos de Satanás e a morte e ressurreição de Jesus serviu para derrotar de uma vez por todas os traidores e o diabo, pois todas as artimanhas malignas culminaram em cumprimento dos planos de Deus. Foi por esse plano urdido no inferno e no coração do traidor que o sangue foi derramado, e é por ele que o mundo é salvo do pecado. Jesus sofreu por ver que Judas andava com ele, por ter dado a ele todas as oportunidades para segui-lo com coração puro, mas nada daquilo que era por ele visto não conseguia tocar seu coração. Jesus está olhando para o seu povo e vê que no meio deles tem muitos que são chamados de amigo, mas que estão dispostos a trair o seu povo. Segue o seu povo, mas disposto a entregá-los a Satanás, se deixando ser usados para envergonhar o povo que se sujeitaram aos planos de Deus. São corpo de uma igreja, mas seus testemunhos são de avareza, de traição, e como Judas, entrega ao inimigo aqueles que os chamam de amigos. Aquele que caminha com Cristo e ainda não entendeu que todo o seu sofrimento foi por nossa vida e mesmo assim ainda acha que seguir a Jesus não vale para nada, saiba que Jesus permite que você esteja no meio de seu povo, porque ele, todos, ainda que seja como foi Judas, devem ter a oportunidade de conhecê-lo e mudar sua maneira de agir, pois para ele todos são importantes e assim serão vistos por ele enquanto estiverem neste mundo. Jesus vai sempre estar esperando que haja mudança em nossas vidas, enquanto caminharmos com esse mundo. Assim foi com Judas. Ele viu tanta maldade naquele coração que decidiu escolhê-lo como sendo seu discípulo, juntando ele aos seus apóstolos, para ver se vendo e ouvindo e tendo a oportunidade de pregar o evangelho junto com os outros apóstolos, deixaria de ser um ouvinte das trevas para seguir a luz que é Jesus. Mas ao invés de ter um crescimento espiritual, a cada dia mais ouvia a voz do pecado, permitindo que Satanás entrasse nele, como vimos em Lucas 22, verso 3, que o levou a ser ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava, como já vimos em João 12, versos 5 e 6. Judas não se importou com a dor de Jesus, não quis ver que ele veio ao mundo com uma missão que era a de resgatar o homem do pecado, reescrever a história de Deus com o homem e pagar o alto preço do pecado. E apesar de estar preparado para aquele exato momento, Jesus sofreu por antecedência as dores do Calvário e orou a Deus dizendo:
Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, verso 39. Para o Deus Salvador, foi muito duro o sofrimento físico que estava por vir sobre o seu unigênito Filho. Porém, o que mais doeu Jesus foi a traição de um amigo próximo, alguém a quem havia escolhido e dado a oportunidade de se salvar e que fazia parte dos seus apóstolos, pois que era um dos 12 escolhidos pelo próprio Jesus. E Jesus ama os seus e não tem prazer que se percam. Não há nada que possa amenizar o enorme pecado de Judas Iscariotes. Ele conscientemente traiu Jesus e da forma mais vil, com um beijo no rosto. A que cálice Jesus se referia no momento em que orava ao Pai com o rosto em terra? Você já foi traído? Aquele que já sofreu a traição sabe que a traição traz em si um sentimento de fracasso. Sentimos que não correspondemos com aquilo que alguém espera de nós. Entendo Jesus dado tantas oportunidades a Judas e ser por ele traído. Esse deve ter sido um dos cálices que Jesus pediu ao Pai que passasse dele, pois apesar de saber o que dele estava escrito e que isso aconteceria fatalmente, Judas poderia ter combinado outro sinal qualquer, mas não. Judas fez questão de beijar Jesus para traí-lo, o que foi uma dupla traição. O entregou para o sofrimento e para a morte com um gesto de amor. Mas, estranhamente, Jesus recebeu o beijo da traição de Judas e ainda perguntou a ele: Amigo, a que vieste? Mateus 26, verso 50. Como assim a que vieste? Jesus não sabia que Judas o estava traindo? Jesus não sabia que Judas não era seu amigo? Jesus é Deus e sempre soube de tudo. Jesus sabia de como iria ser traído e que seria por ele muito doloroso e essa traição viesse através de um gesto de amor, que é a sua essência. E assim, é assim que muitos hoje ainda estão traindo Jesus com palavras e gestos de amor. Jesus não chamou Judas de amigo por hipocrisia ou por ironia ou para tentar agradá-lo. Jesus chamou Judas de amigo para dar a ele uma última chance de arrependimento. Naquele exato momento em que Judas traiu Jesus com um beijo, Jesus ofereceu a ele a outra face, do jeitinho que ele havia ensinado. Judas traiu o Senhor da vida, porque imaginou que Jesus reagiria à prisão. Esse era o plano de Satanás, pois assim haveria uma revolta e todos os planos de Deus seriam frustrados. Jesus hoje dá a você a outra face. Ele oferece a você uma oportunidade, quem sabe a última, de se arrepender de verdade de seus pecados, de crer que Jesus veio em carne para nos resgatar de nossos pecados. E Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e Deus o ressuscitou dos mortos, frustrando os planos de Satanás, porque ele ressuscitou, cumprindo seu plano de salvação e vive para sempre. Ninguém sabe o dia de amanhã e nem mesmo se haverá um amanhã, tal como o conhecemos. Então, é tempo de salvação. Reconheça Jesus como seu Salvador e mude os planos de Satanás para a sua vida. Dê um passo na direção de Jesus e crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, verso 31. Que possamos estar dentro da casa do Senhor como apóstolos e servos que amamos o nosso Mestre, mas jamais como Judas esteve,
pronto e disposto a trair Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde e nos dê uma semana abençoada. Amém, Jesus.